da tribuna. Olha, se ele quiser nos ajudar e ajudar a cidade, até a gente pode pensar e trabalhar junto em alguma questão. Mas, colegas, senhor presidente, acho importante fazermos sim essa discussão, que ao fim e ao cabo, todas as discussões que nós fazemos aqui têm a ver também um pouco sobre qual concepção que nós temos para a cidade, de projeto de cidade, de Estado, e como que nós achamos que deve ser gerida a máquina pública. Então, em primeiro lugar, o mínimo, né, vereadora Sandra e demais colegas, nós precisamos entender qual foi o problema real das PPPs. Porque, de fato, foi apresentado como a grande solução para os problemas do déficit das vagas da nossa cidade. Foi apresentado como a principal bandeira do governo Adiló. E agora se fala em diminuição de escolas, de mudança no projeto, não se sabe se o projeto perdura ou não perdura. Acho que nós precisamos saber o que aconteceu, qual foi o real problema e qual é o projeto agora desse governo em relação a isso. Porque eu falei aqui outro dia que lá no bairro Cruzeiro já isolaram o terreno. Mas a única coisa que fizeram foi cobrir o terreno. Então, colocaram um monte de taipa em volta do terreno, o qual seria a escolinha, mas não teve mais nenhuma interferência nesse terreno. Então, se criou uma falsa ilusão já na nossa comunidade da região Cruzeiro que nós teríamos uma escola lá. E eu não sei se nós teremos. E perguntei aqui para os colegas se algum local já tinham começado a fazer alguma escola e me disseram que não. Então, nós precisamos de acesso à informação sobre isso, porque foi apresentado como uma bandeira do governo. E, sinceramente, colegas, a gente tem dito aqui que o governo fala que vai fazer e nós fazemos muita... A gente não inaugura a obra, né? A gente só anuncia as obras. É um governo maravilhoso de anunciar a obra, mas inaugurar a obra, sinceramente, é pouca coisa, ou quase nada. Isso eu deixo aqui para a base do governo poder apresentar as obras, né, que esse governo inaugurou. Mas também queria falar um pouco sobre essa questão das terceirizações, da privatização que o vereador Lucas falou. Já comentei em outra oportunidade, comentei para os jornais que me perguntaram sobre as CPIs, que, na minha opinião, nós deveríamos fazer CPI sobre as terceirizações da nossa cidade. Porque as próprias UPAs, ontem nós discutimos aqui, eu quero que o pessoal aqui, tanto da base quanto os liberais, nos digam qual a terceirização que deu certo em Caxias do Sul. Qual foi o serviço que nós terceirizamos que ele ficou melhor do que quando era público, que melhorou, que funcionou e que, de fato, cumpriu o objetivo que ele deveria cumprir? Porque, sinceramente, nenhum serviço que foi privatizado, eu tenho notícias de que ele seja benéfico para a nossa cidade. E, mais do que isso, o discurso sempre é que economizou, melhorou alguma coisa, ou a gente só repassou para a iniciativa privada, essa empresa está ganhando dinheiro às nossas custas e o serviço ainda perdeu a qualidade. Porque é isso que aconteceu com as nossas UPAs. Já é a quinta empresa, uma amiga, e agora, de novo, nós não sabemos como vai ser. Quer dizer, eu já falei aqui a minha opinião, tenho certeza o que vai acontecer. Porque é um projeto que não é um projeto para qualificar o serviço público, é um projeto pura e simplesmente para privatizar, para desresponsabilizar o município e que torna os serviços de má qualidade. Então, eu quero saber qual foi o serviço terceirizado e privatizado que melhorou. Então, me parece, aliás, nós precisamos olhar para as experiências no Brasil, porque está na moda terceirizar, está na moda fazer PPP, está na moda privatizar. Agora o governo do estado também vai leiloar 5 escolas estaduais na nossa cidade. Está na moda. Qualifica o serviço, nobres colegas, ou torna como mercadoria aquilo que deveria ser um direito social, aquilo que deveria ser responsabilidade do Estado. Então, a nossa bancada vem alertando aqui, o nosso projeto de cidade é para construir serviços públicos de qualidade, que atendam os interesses da população. Mais uma vez, nós parecemos, que aprovamos um projeto para repassar bilhões para a iniciativa privada, mas que não vai alcançar o objetivo
pelo qual ele foi criado, que é o objetivo de fornecer vaga de educação infantil para as crianças. E vamos lembrar, para finalizar, senhor presidente, acesso à educação infantil deveria ser universal, assim como é o acesso ao ensino fundamental e médio às nossas crianças. Nós estamos falando de construir escola apenas para atender a demanda represada. Nós nem estamos falando em universalizar o acesso. Nós precisamos avançar muito, porque educação infantil deve ser direito de toda a criança da nossa cidade. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, vereador Caleb Garcia.